Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da oficina de aquarela. Hoje nessa aula vamos tratar sobre as técnicas as técnicas básicas da aquarela. Como já abordamos nas aulas anteriores, a técnica seca, a técnica úmida e a mista. Hoje vamos praticar em uma pintura. E aí vamos, em cada elemento dessa pintura a gente vai praticar essas técnicas. Então, se vocês esqueceram dessa aula, né, que eu expliquei sobre as técnicas básicas da aquarela, que é a técnica seca, mista e a úmida, voltam lá na aula para recapitular, para a gente aplicar nessa aula aqui nos exercícios que vamos fazer dessas técnicas. Então, fiquem aí e vamos praticar. Agora, nas próximas aulas, vamos fazer bastante exercícios para fixar todo esse conhecimento de técnicas da aquarela. Então, eu já preparei aqui o local onde a gente vai fazer o exercício. Hoje eu vou fazer um exercício sobre a técnica seca, que é uma técnica que a gente aprendeu em uma das aulas anteriores. A partir desse exercício eu vou fazer o mesmo com as outras técnicas, com a técnica úmida e a mista, para a gente começar a observar como que cada uma tem a sua particularidade. Então eu peguei aqui uma referência. A gente vai usar isso aqui como referência. Eu vou fazer aqui o esboço. E como eu falei na aula anterior, para a gente fazer com o próprio lápis aquarelável, que a gente não precisa apagar depois. Primeiro eu vou fixar esse suporte aqui. Se vocês quiserem, podem pegar um outro objeto como referência para a gente treinar essas técnicas.
pode fazer já o formato da folha, e depois fica mais fácil da gente fazer o desenho. A gente já pode colocar uns detalhezinhos aqui, para depois a gente fazer com a própria aquarela esses detalhes. Vou colocar mais um aqui, um menorzinho. Daqui eu vou fazer maiorzinho, pra gente trabalhar também com a sombra.
acho que já é suficiente pra gente começar a fazer a pintura. Deixa eu pensar se eu coloco. Acho que eu vou colocar mais uma aqui. Pra ficar bem. Tem um detalhezinho da costela de Adão que é uns buraquinhos na folha. Feito o esboço, agora a gente vai pegar e vamos começar a fazer a mistura das cores. Como a gente vai utilizar nesse esboço a técnica seca, é importante a gente lembrar que a gente não pode diluir muito a tinta. Eu vou colocar um pouquinho dessa tinta verde. Eu vou colocar só uma gotinha para ativar essa tinta. A gente ativou. Ó, o pincel tá bem carregado de tinta. E aí, a gente já começa aplicando. Lembrando que essa é a técnica seca e a gente não vai aqui eu fiz, a gente não vai colocar mais água. Eu só ativei a tinta e apliquei diretamente na folha.
Na técnica seca, a gente manipula mais a aquarela. Porque como ela não está totalmente diluída, a gente tem que ficar levando, né, a tinta aos espaços. Já as outras técnicas, você consegue obter mais as características da aquarela. Vou dar uma molhadinha aqui no pincel, que a tinta já está começando a secar de novo. Então a gente vai lá e ativa ela de novo. Agora, nas outras folhas, eu vou aplicar já as outras técnicas, para a gente perceber essa diferença. Olha só, aqui, essa daqui a gente teve um tom bem forte, né? É uma aquarela mais marcada. Não é tão fluida, não tem tanta aquela sobreposição de camadas. Agora eu vou pegar a mesma tinta que tá aqui e vou fazer nessa maior aqui eu vou fazer a técnica úmida. A técnica úmida, vocês lembram que a gente molha primeiro o local. Então a gente vai molhar toda a extensão dessa folha. Verifiquem se tá bem molhadinho mesmo. Lugares assim que você acha que pode ter um espaço para luz, vocês não passam água. A gente vai colocar, colocamos, molhamos. Aqui vocês podem ajudar a tinta, né, a ocupar o espaço, ou também
depositar a tinta nesses espaços molhados e deixar ela se espalhar. Se vocês notarem que tá seco, o papel vocês molham mais. E se aqui vocês, como é molhado, a gente pode fazer mistura de cores. Então, dá mais uma molhadinha. Pra gente colocar outras cores. Vou pegar esse amarelo aqui que já tá na paleta, o godê. A gente coloca. Olha como ficou bem mais fluido do que a outra. Olha. Se vocês acharem que vou fazer mais mistura de cores. Vou pegar um pouquinho desse azul pra gente fazer um pouco da sombra aqui dessa folha. Quanto mais mistura de cores vocês fizer, mais rica, né, a aquarela vai ficando.
Essa é a técnica úmida. Bem mais fluida, né? Essa daqui já tem toda a integridade da tinta, né? Só a tinta ativada, totalmente compacta, né? E essa já tem mais a característica da aquarela, por ter essa questão da fluidez, da sobreposição, dessa mistura de cores, né? Olha. E agora, uma dessas aqui eu vou aplicar a técnica mista, que como vocês sabem, que a técnica mista são a mistura dessas duas técnicas, seca e úmida. Peguei aqui, já coloquei mais um pouquinho de tinta, porque como a gente já usou quase tudo, coloca uma gotinha d'água para ativar, uma gotinha, ativamos. O que a gente pode fazer? A gente pode colocar a tinta seca nas extremidades da folha. E depois ir puxando essa tinta para o interior dessa folha. Agora a gente vai molhar o papel. No interior do papel a gente vai molhar e vai começar a extrair esse pigmento para o interior da folha. Pega mais água. Começa a extrair esse pigmento. Você também não precisa manipular muito, porque pra gente obter esse efeito, né, de degradê, que essa técnica nos proporciona, né? Aqui no meio a gente pode colocar a tinta seca para demarcar aqui
Aqui, ó, como tem essa folha está por cima dessa daqui, a gente pode colocar uma tinta azul para como uma sombra, né? Eu coloquei ela seca pra gente fazer esse esquema de... Vou colocar aqui nas extremidades também, pra ter essa... E a gente coloca mais água. Aqui, ó, onde a gente depositou essa tinta azul. De ter algo mais fluido, não marcado, né? Olha, essa é a técnica úmida. Agora eu vou fazer de uma forma que a gente use essas 3 técnicas em uma folha só. Então a gente eu vou começar aqui pintando. Decidi colocar mais água aqui. Aí a gente já parte para técnica mista e a úmida, né? Vocês notam que na própria folha eu tô fazendo essa diluição. E aqui a gente, como está úmido o papel, a gente vai depositando o pigmento. Técnica seca. Se a gente quiser colocar também um tom diferente, a gente coloca.
tem problema. Como vocês podem ver, o lápis de cor a gente ainda tem ele tá à mostra, né? Fica legal também, que a gente tem mais detalhes, né? Mais texturas na pintura, mas a gente pode também fazer um fundo. Aí no caso a gente vai esperar um pouco essa tinta aquarela secar, pra gente não arrastar esse pigmento pro fundo. Como a gente decidiu fazer esse fundo agora, não é o recomendado. É bom sempre fazer o fundo primeiro pra gente não ter essa questão da tinta do desenho se encontrar com o fundo. Mas a gente pode... vou pegar esse rosa, esse vermelho. Vou fazer o seguinte, eu vou umedecer a extensão dos lugares que tá branco, né? Não vou chegar muito perto do local que ainda tá molhado nas folhas. Aqui a gente já coloca essa rosinha. Não precisa também ficar muito certinho, não. Até pra gente ter essa questão de sobreposição, de camadas e tal, da aquarela. E ter algumas partes também de branco da folha, né? Que isso também fica bem legal no final da obra. Muito cuidado para não pegar o pigmento da folha.
vocês conseguem notar a diferença das técnicas. Que uma fica mais uma pintura mais concreta, mais sólida, né? E a outra bem mais fluida. E vocês podem também fazer detalhes com um lápis aquarelável no final. Criar, sei lá, uma textura, um aspecto diferente, assim. Ou partes que vocês querem colocar mais sombra. Podem colocar em algumas partes. Aqui, ó, tá vendo? Claro que, assim, a gente deixar essa aquarela mais, assim, espontânea, né, mais fluida, ela vai ficar bem mais original, né, do que ficar manipulando e tal. E aí vocês vão colocando detalhes que vocês acham que vai ficar legal. Tudo assim, vocês vão vendo questão também de gosto. Naquilo que vocês vão gostar mais de trabalhar. Se é a técnica mista, se é a técnica úmida. Então, a aula de hoje foi essa prática, né, das técnicas da aquarela, né, as técnicas básicas da aquarela que a gente aprendeu em uma das aulas anteriores, que é a técnica seca, a úmida e a mista. E como eu digo sempre para vocês, que praticando vocês vão encontrando novos caminhos, né, de fazer aquarela. Novos efeitos, novas manchas, até o ponto de vocês não pensarem tanto para pintar, né? Olha, então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula.
treinem, se vocês quiserem, podem fazer essa pintura e depois me mandem. Se vocês fizeram com outro objeto também e aplicando essas técnicas, não tem problema, me mandem também. Então é isso, gente. Até a próxima aula. Pratiquem e beijos!